Tem coisas que só quem trabalha à noite num hospital conhece. Corredores vazios, luz fria e aquela sensação estranha de estar sendo observado. Aline é enfermeira em Curitiba, experiente, acostumada com a rotina pesada dos plantões noturnos. Mas naquela madrugada gelada, algo aconteceu num bloco em reforma que a deixou sem resposta até hoje. O que ela viu parecia como até se tornar impossível de explicar. E como a gente sempre diz por aqui, ninguém acredita, mas tem coisas que nem a ciência consegue explicar. Se você conhece algum relato sobrenatural na sua cidade, comenta aqui embaixo. Agora se ajeita aí porque essa história está só começando. Já passava da meia-noite quando comecei a contar os minutos para poder ir descansar na sala do sono. O plantão estava puxado, como sempre, e o frio naquela ala nova parecia pior do que no resto do hospital. A gente tinha sido realocada por causa de uma obra no nosso setor. Estavam reformando tudo: teto, piso, parede. Então montaram uma estrutura improvisada em outro bloco, mais afastado e, sinceramente, meio mal sinalizado. Tinha fita de isolamento em algumas portas, fios soltos pelo chão, cheiro de tinta e poeira no ar. Mesmo com os aquecedores ligados, o frio cortava. Eu usava meu agasalho por cima do pijama cirúrgico, igual o resto da equipe. Mas ainda assim era como se o ar gelado escorresse pelos corredores. A maioria dos pacientes estava agitada naquela noite, um deles com dor, outro pedindo atenção o tempo todo. E o tempo parecia se arrastar. Faltava pouco para eu entregar a última medicação e finalmente poder ir até a sala do sono. O cansaço estava começando a me deixar irritada. Eu não sou de perder a paciência fácil, mas aquele tipo de frio e tensão constante cobra da gente de um jeito que a gente só percebe quando para. A ala onde eu estava parecia mais silenciosa do que o normal. Um silêncio estranho, abafado. Dava para ouvir as bipagens das máquinas em algum quarto mais distante, passos apressados de algum técnico trocando turno, vozes ao fundo pelo rádio interno. Mas tudo soava como se estivesse longe demais, como se o som não atravessasse direito aquele corredor. Eu estava empurrando a bandeja com os medicamentos, pensando só em terminar logo e me desligar um pouco. A iluminação naquele trecho era mais fraca, e o cheiro do desinfetante recém-aplicado ainda estava forte. Senti o estômago revirar. Coisa comum depois de horas de plantão, sem pausa para comer direito. Até aquele momento, tudo parecia dentro do normal. Só mais um turno difícil, frio e arrastado. Mas foi nesse estado de corpo cansado e cabeça no automático que eu vi ela. Uma mulher caminhando lentamente em direção à escada de emergência, de costas para mim. Ela estava usando o pijama cirúrgico padrão do hospital, daquele tecido azul claro, meio desbotado, nas bordas. Até aí, tudo normal. O que me incomodou de imediato, além do fato de ela estar solta ali àquela hora, foi que ela estava descalça. Com o frio que estava fazendo naquela noite, aquilo não fazia o menor sentido. Suspirei fundo, já sentindo a irritação subindo. Ah, ótimo! Uma paciente solta justo agora, e eu com a bandeja cheia. Claro que vai sobrar para mim. Dei um passo à frente e falei em voz alta, tentando ser firme mas educada. Senhora, por favor, volte pro quarto. Tá frio. Senhora, tá sem calçado. Nenhuma resposta. Ela continuou andando, do mesmo jeito. Passos lentos, constantes. Eu não conseguia ver o rosto, só o cabelo preso num coque torto, típico de quem levanta da cama depois de horas deitada. Falei de novo com mais firmeza. A senhora tá ouvindo? Não pode ficar andando assim. Vamos voltar. Nada. Nem um movimento de cabeça. Nenhum sinal de que ela tivesse escutado. Ela só continuava indo, até virar no fim do corredor, pro lado da escada de emergência. Eu não podia largar a bandeja ali. Tava com seringas preparadas e comprimidos, tudo separado. Não dava para correr atrás dela naquela hora. Peguei o rádio no bolso do agasalho e chamei a Dri. Dri, tá me ouvindo? Tem uma paciente andando aqui no corredor do bloco novo. Tá indo pra escada sem calçado. Dá uma olhada lá, vê se encontra ela, por favor. Tô com medicação na mão. Não posso sair agora.
Continuei andando com a bandeja até a central, onde encontrei a Adri sentada, digitando alguma coisa no computador. Assim que me viu, ela tirou os olhos da tela e se levantou. "Vai lá dar uma olhada para mim?" Pedi, ainda com a voz firme, mas já querendo resolver aquilo logo. Ela estava virando na direção da escada agora há pouco. "Eu vou aplicar o antibiótico do 208 e depois passo lá também." Ela assentiu e saiu rápido, sem perguntar mais nada. Eu deixei a bandeja na bancada e comecei a preparar a medicação. Na minha cabeça, ainda era só mais uma paciente desorientada. Acontece. Mais do que devia, até. Mas tinha algo estranho naquela cena, e eu só percebi depois. Uns 15 minutos depois, Adri voltou com a cara fechada. "Não tem ninguém." Subi, desci, olhei tudo. Escada, corredor, depósito, até na ala da limpeza. Tá vazio. Olhei pra ela por cima da máscara, mas eu vi, ela tava indo pra escada. Devagar, mas foi. "Você não viu nada mesmo?" "Ah, nada. Nenhum barulho." O jeito como ela falou me deu um arrepio que eu ignorei. Não era medo. Era aquele incômodo que a gente sente quando algo foge da lógica e a cabeça não consegue montar a explicação. Mas o plantão não parava e, logo a gente se distraiu com outra medicação, paciente chamando no botão e mais tarefas acumuladas. No intervalo entre uma aplicação e outra, eu aproveitei e fui até a sala onde ficam os prontuários eletrônicos. Comecei a revisar os nomes e as observações dos pacientes internados naquele andar. Nenhuma mulher com as características da que eu tinha visto. Nenhuma paciente de pé livre naquela hora. Nenhuma com liberação para circular fora do leito. E nenhuma ausente. Olhei 2 vezes. Troquei o andar. Chamei a Adri para conferir comigo. "Pode ser alguém da faxina?" ela sugeriu. "Mas de pijama cirúrgico? E descalça naquele frio?" Depois perguntamos para a equipe da limpeza. Ninguém tinha visto nada. Nenhum familiar autorizado ali naquela ala. Nenhuma visita fora de hora. Nada. Aquela mulher simplesmente não existia nos registros. Foi aí que comecei a repassar tudo na minha cabeça. Será que alguém deixou a paciente sair e não anotou? Será que ela voltou para o leito antes de ser vista? Mas aí eu lembrei do olhar dela. Ou melhor, da ausência de olhar. Ela não me ignorou. Não reagiu. Era como se eu nem estivesse ali. E o andar estava tão silencioso, tão estranho. Mesmo assim, tentei racionalizar. Talvez fosse alguém que saiu do quarto e voltou sem ser vista. Ou talvez eu estivesse tão cansada que confundi. O corpo cansado, o frio, a tensão acumulada. Tudo poderia estar brincando com a minha percepção. Voltei para o resto das tarefas da noite com aquela sensação desconfortável me acompanhando. Tentei esquecer. Não comentei com mais ninguém, até para não virar motivo de piada no setor. Mas a verdade é que aquela mulher, aquela imagem dela sumindo na curva do corredor, descalça, ficou na minha cabeça o resto da madrugada. E no fundo, eu sabia que não tinha confundido nada. No dia seguinte, por protocolo, a gente teve que revisar as gravações das câmeras de segurança. Eu não estava muito empolgada com a ideia. Na hora, ainda parecia uma confusão minha, um erro de percepção, um reflexo da fadiga. Mas no fundo, eu sabia que algo não estava certo. Aquela mulher tinha sido real, tinha estado ali, ou pelo menos eu tinha visto. A Adri foi a primeira a olhar o vídeo. Ela colocou a fita e apertou play. O silêncio na sala ficou quase ensurdecedor enquanto a tela começava a mostrar o corredor vazio, com a luz fraca refletindo nas paredes. Na gravação, aparecia eu, com a bandeja nas mãos, virando o corredor. Eu me vi ali, caminhando. Fiquei quieta por um momento, apenas observando, enquanto a imagem mostrava cada movimento que eu fiz. Eu realmente estava sozinha no vídeo, pelo menos a princípio. Quando a câmera focou mais, me vi gesticulando, falando com alguém, olhando para o vazio. Eu me vi falando ao rádio, pedindo ajuda. O problema? Não havia ninguém ali. A mulher que eu tinha visto simplesmente não estava no vídeo.
Meu coração disparou quando percebi a discrepância. Eu podia ver claramente, meus lábios se movendo, minha postura impaciente, o jeito como eu olhava fixamente para o lado onde ela deveria estar. Eu sentia que a mulher estava a menos de 3 metros de mim. Não havia sombra, não havia borrão, não havia algo no ar. Era uma mulher real, e ainda assim, a gravação não mostrava nada. Nada. A Dri olhou para mim, esperando alguma reação. Eu não sabia o que dizer. Não tinha palavras para expressar o que eu estava sentindo. Tá certo. Eu tentei começar, com a voz baixa, quase que em um sussurro. Eu vi ela, Dri. Eu vi. Eu estava na frente dela, ela estava ali. Ela me olhou, confusa. Aline, não tem ninguém sério. Não há nada no vídeo. Eu sabia. Eu sabia o que eu tinha visto. Não, era sombra, nenhuma alucinação. Era uma mulher real. Ela tinha corpo, movimento. Eu podia ter tocado nela, se tivesse dado um passo à frente. O mistério começou a crescer, mas ao mesmo tempo, a sensação de impotência tomou conta de mim. Como explicar algo que não aparecia nem nas câmeras de segurança? Como justificar algo que ninguém mais tinha visto? Depois daquilo, eu parei de tentar explicar. Porque o que eu vi, mas ninguém mais viu. O que aconteceu naquela noite no hospital permanece um mistério até hoje. Aline, uma profissional experiente, viu algo que ninguém mais viu. Uma mulher em pijama, descalça no corredor, andando em direção à escada de emergência. Mas, quando a gravação foi analisada, a mulher simplesmente não existia. O que será que aconteceu? Foi uma alucinação provocada pelo cansaço? Ou havia algo mais, algo paranormal que escapou das lentes da câmera? Ou talvez um lapso na realidade? O fato é que, após aquele evento, Aline parou de tentar encontrar uma explicação lógica. O que ela viu, mas ninguém mais viu. O mistério persiste, e agora eu te pergunto: você acredita no que aconteceu com Aline? Será que há uma explicação plausível ou estamos lidando com algo além da nossa compreensão? Deixe sua interpretação nos comentários abaixo. E se você conhece alguma história parecida, compartilhe com a gente. Afinal, o que mais está se escondendo nas sombras do cotidiano, aguardando ser descoberto? Se você quer mais relatos reais, como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana, um novo mistério para mexer com a sua mente.